Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Trataremos hoje do assunto pares ordenados. Eles estão da página 176 até a página 179 do livro de vocês. Bom, nós começamos na aula anterior a falar sobre o assunto de pares ordenados. E iniciamos mostrando e problematizando a situação de uma pessoa que está numa estrada e precisa se localizar. Olha, eu estou na estrada, estou na rodovia Fernão Dias, meu carro teve um problema e eu preciso chamar um socorro. Quando eu estou numa linha, vamos dizer assim, sobre uma reta, basta que eu tenha uma referência. No caso, para a gente, a referência nossa na reta, ela é o zero, que eu consigo localizar quaisquer pontos sobre esta reta. Na reta que está sendo exibida abaixo, nós temos à direita os números positivos, à esquerda os números negativos. Então, tendo na reta uma referência que é o zero, eu consigo localizar quaisquer pontos que eu queira. Quando nós ampliamos esse conjunto da reta e saímos dela e vamos para o plano, nós temos a seguinte situação. No plano, eu não tenho uma única dimensão. Eu tenho duas dimensões, que eu tenho o comprimento e tenho a largura. Então, aqui, uma única informação já não me é suficiente mais, que é o mesmo caso, que é o mesmo exemplo que a gente viu na aula anterior das coordenadas geográficas. Eu preciso de mais informações para localizar pontos. E uma questão interessante e que vai juntar duas áreas do conhecimento aqui é a questão da geometria plana. Vocês viram até então, na geometria plana, triângulos, quadriláteros, entre outras formas. E chegaram e puderam observar que toda aquela geometria, todas aquelas figuras, elas são desenhadas sobre um plano. Então, um quadrado, ele tinha... Olha, até esse retângulo aqui verde, ele tem as duas dimensões que a gente estuda e que a gente está vendo aqui agora. Então, ele é desenhado, ele é construído sobre um plano. Pense na superfície da mesa da sua casa, ou na superfície da mesa da sua cadeira, da sua carteira. Isso daí é um plano. Então, neste plano, se você colocar uma folha de papel, aí você vai poder desenhar várias figuras que vai permanecer sobre o plano. Vai desenhar um triângulo, um retângulo e várias outras figuras planas possíveis. Por quê? Porque, neste caso, nós precisamos apenas de duas dimensões. Como exemplo dado na aula anterior do mapa do Brasil, sempre que eu quiser localizar alguma figura, localizar algum ponto, localizar algo específico no plano, eu preciso de duas informações, né? Enquanto na reta eu precisava de uma informação, no plano eu preciso de duas informações. E aqui nós vimos o exemplo de localizar a cidade de Oliveira. E vimos que Oliveira está no ponto 6, coluna 6, com a linha D. Então, estava no 6D, a cidade de Oliveira. Um cara muito bacana, chamado René Descartes, que foi um filósofo iluminista, matemático, entre outras grandes atribuições, ele teve a ideia de juntar duas grandes áreas da matemática. Uma que é a álgebra e a outra que é a geometria. Então, o que o René Descartes resolveu fazer? Ele resolveu pegar tudo aquilo que vocês viram lá de triângulos, quadrados e figuras planas e estudar sobre um plano. Então,
Por que ele quis estudar num plano? Porque ele conseguia usar algumas propriedades algébricas nessas figuras. E para esse plano seja bem definido, ele também criou alguns nomezinhos para nos ajudar a localizar os pontos sobre o plano. Então, como um plano ele tem duas dimensões, eu vou ter que estabelecer aqui as minhas duas dimensões. A reta horizontal, que é essa que está deitada aqui, ela vai ser chamada para a gente como o eixo das abscissas e representado pelo x. Olha que interessante, abscissas, esses cissas do eixo, tem cara de um x aqui, não tem? Se fosse abscissas, você não entenderia? Entenderia. Então, isso é uma forma de você decorar que o eixo x é o eixo das abscissas. E para complementar a nossa informação, que lembra que a gente tinha uma medida de comprimento e uma medida de largura. Ele criou um outro eixo que se chama eixo das ordenadas, que é o nosso eixo y. Para quê? Para que ele possa identificar os eixos, traçar pontos sobre cada um desses eixos e, assim, tanto para o eixo x quanto para o eixo y, poder localizar os pontos. Lá naquele exemplo do mapa do Brasil, nós tínhamos letras e números. A partir de agora, no plano cartesiano, nós não teremos mais letras e números, nós teremos somente números. E cada ponto deste que você está vendo aqui, ponto A, ponto B, ponto C, será resultado de uma combinação de valores. Será dado por um par de número. Por que par? Par porque são dois. Então, eu tenho o ponto A aqui, esse primeiro pontinho, que ele está, se você for olhar aqui pelos eixos, ele está sobre o ponto 1 no eixo x e ponto 1 no eixo y. Então, eu vou dizer que o ponto A tem coordenadas 1 e 1. 1 para x e 1 para y. Mas observe que eu estou falando, igual eu fazia nos exemplos anteriores, eu já estava seguindo primeiro o que estava na horizontal para depois olhar a vertical. Por que eu estava fazendo daquela forma anteriormente? Porque esta ordem, ela é importante. No ponto, para eu localizar um ponto qualquer desse, eu preciso de um par de informações e este par ele tem que seguir uma ordem específica a ser apresentado. Então, se ele segue uma ordem, ele é um par ordenado. Ele é um par que tem uma ordem a seguir. Vamos ver, por exemplo, o ponto B aqui. O ponto B, ele tem coordenadas 6 para o eixo x e 3 para o eixo y. Então, eu digo que esse ponto B tem coordenadas 6 e 3. Observe que 6 e 3 me dá o ponto B. Só que 3 e 6 já vai me dar outra coisa. Se eu olhar aqui 3 para o x e 6 para o y, eu tenho um ponto aqui em cima, que não tem nada. Por isso, a ordem x e y, ela é importante. Vamos ver alguns exemplos. Localizar no plano cartesiano os seguintes pontos. Ponto A, coordenadas 2 e 3. Ponto B, coordenadas 5 e 1. Observe a forma de escrita. Todos os pontos sempre serão indicados desta maneira. Vai ter uma letra maiúscula que vai indicar o nome do ponto, ou seja, esse ponto é o ponto A, este outro ponto é o ponto B. Abro parêntese, coloco a coordenada do eixo x, vírgula, a coordenada do eixo y e fecho parênteses. E a gente vai localizá-los da seguinte forma.
ponto A, 2 e 3, ponto B, 5 e 1. O ponto A, como vocês podem observar, ele tem coordenadas 2 no eixo X e 3 no eixo Y. Então, quando eu cruzar essas duas informações, eu tenho aqui o meu ponto A. Então, o 2 e 3 é esta bolinha verde que vocês estão vendo aqui abaixo do A. E o ponto B tem coordenadas 5 e 1. Então, basta cruzar essas duas informações que eu chego exatamente no ponto onde está o ponto B. Neste slide aqui tem alguns exercícios que é para vocês localizar cada um destes pontos. Mas não precisa fazer ele não. Eu coloquei aqui, mas eu acabei de mudar de ideia. O que vocês terão para fazer? Vocês terão as atividades da página 177 e da página 178 para fazer, que são os exercícios de número 3 até o exercício de número 7. Você vai ter que refazer isso que a gente acabou de fazer, observando o plano cartesiano que é dado no livro, aí já está quadriculado. Você vai identificar cada um dos vértices das figuras que estão apresentadas, dizendo qual a sua coordenada. Lembrando de seguir esta regra. Primeiro você anota a coordenada do eixo X e depois a coordenada do eixo Y, como este exemplo que está aqui apresentado no slide para vocês. Tudo bem? Na próxima semana, faremos a revisão e a correção destas questões. Forte abraço e nos vemos na próxima aula.